agora, efetivamente, dando início à mesa 5, nós vamos ter a apresentação de 2 trabalhos. Nós vamos começar com a professora Carolina de Paula Machado, da UFSCar, um colega de departamento, com o trabalho de iniciação de conceitos do senso comum, uma questão de sentidos e de sujeitos. E, na sequência, a Vanusa dos Santos Lima vai apresentar, aqui ao meu lado, o trabalho Influência do Discurso Ordinário sobre os discursos especializados, uma análise acerca da desconstrução do racismo em ambiente digital. Então, boa tarde, vou chamar a Carolina. Cada uma vai ter 20 minutos para a apresentação do trabalho. Na sequência, a gente vai fazer um debate, né? Fazer as perguntas e conversar. Então, Carolina. É isso, gente. Questão técnica aqui, nós vamos tentar esperar aqui a Carolina ruim. Então, nós vamos inverter. Nós vamos começar com a Vanusa do Santos Lima aqui. Pode falar. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, porque esses momentos eles são muito relevantes e construtivos, né, para nós, pesquisadores, principalmente para mim, que estou iniciando, né, vou apresentar aqui o meu projeto de tese, de doutorado, sob a orientação da professora Luciana, que também é mediadora da mesa. Enfim, o meu trabalho é intitulado A Influência do Discurso Ordinário sobre o Discurso Especializado, uma análise acerca da desconstrução do racismo em ambiente digital. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer o que eu vou tratar no meu trabalho como discurso ordinário e o que eu vou tratar como discurso especializado. O discurso ordinário será o discurso dos usuários de redes sociais, publicações, comentários, né, dos sujeitos do cotidiano, e o discurso especializado será o discurso da imprensa. Matérias jornalísticas publicadas em sites como Exame, G1, Folha de São Paulo, Estadão. Eu inicio com essa citação em história, em sociologia e mesmo nos estudos literários, aparece cada vez mais explicitamente a preocupação de se colocar em posição de entender esse discurso, a maior parte das vezes silencioso, da urgência às voltas com os mecanismos de sobrevivência. Trata-se, para além da leitura dos grandes textos, da ciência, do direito, do Estado, de se tornar escuta das circulações cotidianas, tomadas no ordinário do sentido. Enfim, eu trouxe essa citação do Peixe, em que ele cita Certeau, foi proposital, eu poderia ter buscado diretamente na obra, né, de Michel Certeau, mas eu quis trazer aqui o Peixe citando ele, porque o meu trabalho ele se inscreve, né, em uma base materialista do discurso, então achei importante trazer a conexão desses dois autores, que é um autor também que a gente vê bastante no grupo Colibri. Então, eu proponho uma investigação acerca da influência do discurso ordinário, cotidiano, sobre discursos especializados no espaço digital para provocar alterações de sentido relacionadas à ideologia e ao imaginário social a respeito dos negros no Brasil, quando denotam preconceito e discriminação. Bom, como as redes sociais, a gente consegue chegar perto da resposta de uma pergunta que eu li em um dos trabalhos da professora Ana. O que o sujeito do cotidiano faz com aquilo que lhe é entregue? E quando você consegue observar a relação desses dois discursos na rede social, você consegue acessar o que o sujeito está ali no discurso ordinário, o sujeito do dia a dia, o que eu, o que você, o que nós fazemos com esse discurso que vem, né, de um meio mais especializado, que seria o discurso da imprensa, no caso do meu trabalho. Então, a minha hipótese é de que o discurso ordinário, cotidiano,
pertencente à infraestrutura e difundido nas redes sociais provoque mudanças significativas e positivas na ideologia referente ao povo negro no Brasil, considerando a proposição de Bakhtin, de que a ideologia do cotidiano que se exprime na vida corrente é o cadinho onde se formam e se renovam as ideologias constituídas. Não apenas Bakhtin, mas Althusser vai trazer essa questão das ideologias da infraestrutura e da superestrutura, essa influência que uma tem sobre a outra, né? Ao mesmo tempo que a superestrutura determina a infraestrutura determina também a superestrutura, e eu estarei tratando a infraestrutura como os sujeitos do cotidiano, como esse discurso do ordinário, e a superestrutura como esse discurso mais especializado, legitimado, autorizado da imprensa. O objetivo geral é verificar se o discurso ordinário gerado por usuários comuns das redes sociais realmente é capaz de provocar alterações no discurso especializado relacionados ao povo negro no Brasil, publicados em sites oficiais de notícias. E aqui eu trago objetivos específicos: analisar a gestão de vozes discursivas nas redes sociais, comparando os da iniciação a fim de demonstrar evoluções das categorias propostas pelo autor. Contribuir para a construção de categorias metodológicas e dispositivos teóricos para análise de discursos nativos da internet, aliando a teoria da análise do discurso a novas e ampliadas categorias metodológicas. Demonstrar a relevância do ambiente digital como um espaço de práticas sociais em que é possível proceder à análise de discursos em diferentes formulações. E aqui um dos objetivos que é mais importante para mim, dar voz aos sujeitos do cotidiano e, se comprovada a hipótese e ora proposta, incentivar mudanças por meio de ideologias do cotidiano em ideologias fortemente constituídas pela superestrutura, sobretudo aquelas que tratam sobre o negro no Brasil. Sobre essa questão de apresentar novas categorias, eu estava lendo o trabalho hoje à tarde e eu lembrei da Orlando, que ela fala que são os analistas, né, que movimentam o seu que constrói o seu dispositivo analítico, né, e teórico, e com esse trabalho, como a análise do discurso digital é algo novo, eu quero poder contribuir, né, para o meu campo, para que outros analistas possam mobilizar categorias que eu espero propor no meu trabalho de análise. Então, a metodologia é uma pesquisa de caráter bibliográfico, exploratório, em sites de canais oficiais de notícias online. Nesses ambientes serão selecionadas notícias que tratem sobre acontecimentos de racismo em que seja possível observar recortes de publicações e comentários realizados em redes sociais. Na relação do discurso especializado e do discurso ordinário, pretende-se verificar se o texto especializado sofre influências do discurso ordinário e sejam capazes de modificar ideologias constituídas socio-historicamente. Eu acho que a maioria que está aqui já pode ter observado no site de notícia que geralmente vem a notícia e vários recortes das redes sociais, do que os usuários estão falando sobre aquilo e como aquilo está repercutindo na rede social. Então, é essa relação que será analisada no meu trabalho. Eu trouxe alguns recortes para ficar mais fácil de visualizar. Até agora, tem 2 recortes, que é um caso de racismo do algoritmo, né, do Twitter, e um caso que eu acho que a maioria conhece, que é daquela atriz, Giovanna Elba, né, que ela adotou uma criança negra e a criança sofreu um episódio
de racismo em Portugal. Hoje, aqui, em razão do meu tempo, que é curto, eu vou apresentar somente o primeiro, que é o do Twitter. Essa é a notícia que saiu no site da revista Exame. Usuários acusam o Twitter de racismo ao priorizar fotos de pessoas brancas. Usuários fizeram montagens com pessoas negras e brancas e o algoritmo da rede social acabou priorizando a imagem dos brancos. Os algoritmos, aí eu trago o favor aqui, né, para tratar um pouquinho do digital, os algoritmos, que muitas vezes parecem ter existência própria e capacidade de decisão, são evidentemente criados por humanos, profissionais da informática, programadores, mas os seus efeitos nos conteúdos da internet e, consequentemente, nas nossas vidas são importantes, como esclarece Dominique Cardon. Nós fabricamos estes controladores, mas eles, por sua vez, nos constroem. Então, eu quis trazer essa citação de favor, porque é um algoritmo, é digital, mas não há como fugir do político, do ideológico e do sujeito. E aí ele continua. Para surpresa dos usuários, no entanto, o algoritmo do Twitter priorizou nas duas ocasiões a foto do senador Mitch, que tem a pele branca, e exibiu a imagem dele como destaque na visualização padrão. Originalmente, o PageRank, o algoritmo que fez a fortuna do Google, considera que os hiperlinks atestam o reconhecimento de uma autoridade. Se o site A é linkado no site B, é porque ele lhe atribui importância. Se ele fala bem ou mal de B, não é questão. O que importa é que A considerou importante citar B como uma referência, uma fonte, uma prova. Então, aqui, o discurso que era ordinário, que era cotidiano, ele acaba sendo citado em sites, né, que traz um discurso especializado. E aí, esse hiperlink acaba reconhecendo uma autoridade desse discurso ordinário aqui na questão. Nessa segunda-feira, o Twitter Brasil se posicionou sobre o assunto, afirmando que fizemos uma série de testes antes de lançar o modelo e não encontramos evidências de preconceito racial ou de gênero. Aí, prosseguindo, e aí, mais para frente, na tarde desse domingo, o chefe de design da empresa respondeu às mensagens na rede social admitindo a culpa pela interpretação do algoritmo. É 100% nossa culpa. Ninguém deve dizer o contrário. Agora, o próximo passo é corrigir, disse ele. Ele também afirmou que o sistema de reconhecimento facial não é utilizado nesse caso, e que a empresa está trabalhando para corrigir o erro. Então, algo que começou lá na rede social, de um discurso cotidiano, a gente consegue perceber uma mexida aí na superestrutura a partir desse discurso. Aí, novamente, favor, os discursos dominantes já não são aqueles mantidos ou selecionados a partir de uma escala vertical dos poderes, por locutores detentores dos diferentes meios e que conferem poder ao discurso, mas aqueles que são reconhecidos na horizontalidade dos livros, pela inteligência coletiva, constituída pelas trocas e avaliações dos internautas. Então, a gente vê uma nova visão aí sobre discurso dominante, sobre discurso de autoridade, ainda que seja, né, um pouco, ainda que seja moldado também por esses discursos especializados. Então, acho que essa é uma questão a ser problematizada também no meu trabalho. Aqui são minhas referências. E é isso, eu agradeço. Obrigada. E agora vamos, a Carolina está aí, agora está.
Então, Carol, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Eu peço desculpas, eu me confundi com o horário, inclusive eu achei que não tivesse link para as pessoas de fora acompanharem, e agora eu descobri que eu estou até no YouTube. Então, eu peço desculpas, eu até falei, eu ia colocar para os alunos da pós, né, que a gente está lá assistirem, acompanharem, e não sabia. E eu não estou acompanhando achando que não tinha. Então, peço desculpas para vocês. Eu estou completamente fora de órbita. Espero que uma próxima oportunidade eu possa estar aí com vocês. Bom, para não atrasar muito, eu quero então começar, vou projetar aqui um texto que, na verdade, é um começo de uma ideia, né, que eu discuti com a Ana Cláudia. Gente, espera aí que eu vou fechar a janela que estão batendo aqui. Faz parte. Esse negócio do QR Code. Desculpa. Senão atrapalha muito o barulho aqui, está me atrapalhando. É, Quando eu comecei a participar do grupo, eu fiquei um tempo sem buscando, né, pensar, né, o que eu iria analisar, né? E quando a Ana Cláudia falou que a gente ia fazer o encontro agora no começo do ano, eu tive a ideia tinha alguns fatos que haviam, que tinha alguns fatos que me intrigaram, né, este ano, que é a circulação de certas palavras-conceito no cotidiano, né? Então, eu pensei, falei para a Ana Cláudia há algum tempo já, a questão de pensar a palavra comunismo comunista como estava sendo usado. Então, o que eu vou expor para vocês aqui é só um começo, né, de uma ideia. Eu comecei a delinear agora o problema e trouxe já uma sondagem, né, de alguns acontecimentos, né, que a mídia destacou, né, alguns acontecimentos midiáticos aí, políticos, que a mídia deu destaque, para trazer, para mostrar para vocês um pouco desse funcionamento, mas sem grandes análises, sem análise. Bom, então, eu vou aqui projetar o texto bem curtinho, que é só o início do texto. Isso, aqui. Bom, então minha apresentação, eu não sei se, deixa eu ver se, eu sei que deve ficar difícil para vocês enxergarem, acho que assim fica pior. Mas eu espero que vocês acompanhem a leitura. Desculpa, deixa uma página só, eu acho que é melhor. Melhor, né? Isso, eu estava tentando fazer isso. Bom, então a enunciação de conceitos no senso comum, uma questão de sentidos e de sujeitos. Então, instrumentos linguísticos, como dicionários e enciclopédias, assim como instrumentos de ensino, como livros didáticos de história, e outros tipos de instrumentos tecnológicos, como sites de busca Google, proporcionam significados que, com o advento da internet, têm sido acessados a qualquer momento por qualquer pessoa. Essas fontes proporcionam o amplo acesso, na maioria das vezes, a um saber produzido por especialistas, estudiosos que se dedicam à pesquisa de um determinado tema, geralmente dentro de instituições. Por outro lado, a internet também proporciona saberes produzidos por aqueles que não estão nas instituições, saberes que se disseminam rapidamente, que viralizam, entre aspas. Diante dessa facilidade de acesso, aos significados e também da sua produção e circulação, e com o acirramento da polarização política brasileira nos últimos anos, a questão que tenho me colocado desde o início das discussões do nosso grupo é saber como este conhecimento disciplinarizado, que antes ficava encerrado em bibliotecas ou restrito às salas de aula, tem chegado às pessoas. Quais são as suas formas no seu cotidiano? Mais precisamente, o que tem sido feito deste conhecimento institucionalizado, suas derivas. Dessertot nos diz o seguinte: a presença e a circulação de uma representação, ensinada como código da promoção socioeconômica por pregadores, por educadores ou por vulgarizadores, não indicam de modo algum o que ela é para seus usuários. É ainda necessário analisar a sua manipulação pelos praticantes que não a fabricam.
Só então é que se pode apreciar a diferença ou a semelhança entre a produção da imagem e a produção secundária que se esconde nos processos de sua utilização. Dessertor nos fala nessa passagem, me parece, né, sobre o que as pessoas fazem com os produtos que não produzem e que são representados para elas de diferentes modos, por diferentes meios, como a mídia, por exemplo, e este problema vai ser observado no cotidiano, na prática cotidiana de seus usuários. É claro que também ele está falando ali de uma produção, né, desses sujeitos, né, no dia a dia, né, dessa produção, que é o que a gente também observa, né, essa produção desse conhecimento, desses sentidos no cotidiano, né, já que as pessoas não têm, muitas vezes, o espaço institucionalizado, né, não tem voz, não tem essa autoridade, muitas vezes, para produzir esse conhecimento. E a internet, ela é o espaço, né, que possibilita a circulação desses saberes, né. Por isso que eu acho que é o lugar privilegiado que a gente sempre toma para observar, né. Então, inspirada nesta preocupação, o que pretendo observar como este conhecimento é ressignificado e ressignifica conhecimentos, esse conhecimento do cotidiano, né? Quais são as representações do conhecimento teórico de um conceito feitas para as pessoas no seu cotidiano? Onde e como circulam? Que sentidos chegam para esses sujeitos no cotidiano? Estas são questões que surgem quando um conceito circula na mídia, nas redes sociais, com sentido e referência que causam um certo desentendimento, né? Pensando aí no Rancière. Quando diziam comunista em uma discussão sobre política às vésperas das eleições, eu não entendia comunista, entre aspas, do mesmo modo. O próprio desentendimento, tal como nos fala Rancière. Certo dia, em uma discussão acalorada com uma conhecida, ela me disse que o comunismo era a mesma coisa que nazismo. Esses tipos de desentendimento e estranhamento foram frequentes nos últimos anos. A disputa pela palavra e a amplitude da divulgação proporcionada pela internet, pelas redes sociais, mais precisamente, né, trouxeram, ou melhor, deram vista à disputa pelos sentidos de palavras importantes, no caso, uma palavra conceito, na busca de ressignificar acontecimentos históricos importantes, pessoas e etc., né? E que passam a ressoar no imaginário da população, produzindo a identificação dos sujeitos a certos sentidos e, por sua vez, a certas posições. Assim, ao lado das fake news, observamos o funcionamento de palavras-conceito com sentidos diversos, polêmicos, mas sob o efeito de um sentido único, evidente, como se fosse conhecido e partilhado por todos. Vemos um confronto de sentidos. Podemos vislumbrar, abre aspas, discursividades que trabalham o acontecimento, entrecruzando proposições de aparência logicamente estável, suscetíveis de resposta única. É sim ou não, é X ou Y, etc, etc. E formulações irremediavelmente equívocas, né, conforme Pechet, 97, página 28. Palavras, conceitos como comunismo, comunista, né, têm circulado na prática cotidiana dos sujeitos sob o efeito de evidência de sentido. Uma ilusão semântica denotativa de um sentido único, próprio, verdadeiro, que não precisa ser dito, explicitado, apesar de toda a sua opacidade. E aí, então, eu comecei, né, tendo pensando essas coisas, né, observando esses, meio que intuitivamente, esse funcionamento da palavra, né, do conceito, e me deparando justamente com esse desentendimento, né, para pensar aqui já para essa apresentação, eu comecei a fazer uma busca, né, para ver como a palavra comunismo e seus derivados, como comunista, né, estavam circulando, né, com quais sentidos. E aí eu trouxe agora alguns fatos que tiveram destaque nos sites de notícia, né, eu vou parar aqui a apresentação do texto e vou aqui apresentar o PowerPoint. Quanto tempo eu tenho, Luciano, ainda? 5 minutos? Você tem 13 minutos ainda. 13? Tá, ótimo. Muito bem. Foi. Deixa eu colocar no modo. Bom, isso.
Bom, então, a primeira notícia, né, que eu trouxe, que está noticiando, né, ah, é, tornando o acontecimento, né, uma fala do Mourão, na verdade, né, do ex-vice-presidente Mourão, né, senador agora, né, uma fala dele, em que os jornalistas pedem para ele comentar a fala do ex-presidente Bolsonaro, né, quando ele foi visitar Israel. E esta, por sua vez, se refere, essa fala do Bolsonaro remete, né, a um outro enunciado, que é um enunciado do chanceler, do ex-chanceler, né, Ernesto Araújo, né. Então a notícia, né, no G1 era essa: de esquerda é o comunismo. Não resta a mínima dúvida, diz Mourão após a fala de Bolsonaro, né. Então, essa era a chamada, né, a manchete, né. E aí, é, que se referia, né, na verdade, a essa fala do Jair Bolsonaro lá em Israel, né? Foi em 2019, né? Em abril de 2019. Então, lá em Israel, o Bolsonaro, ele estava visitando lá o Museu do Holocausto, e aí um jornalista para e pergunta para ele o seguinte, né? O senhor concorda com o seu chanceler Ernesto Araújo de que o nazismo foi, peraí que aqui, um movimento de esquerda? Aí o ex-presidente diz o seguinte: não há dúvida, não é? Partido Socialista, como é que é? Da Alemanha. Partido Nacional Socialista da Alemanha. É, e aí, né, que vem o comentário do Hamilton Mourão dizendo isso, né, que estava na manchete. De esquerda é o comunismo, não resta dúvida. Se a gente for olhar, sabe que sou um crítico contumaz dessa questão, de direita e de esquerda. Eu acho que ambas são visões totalitárias, de controle total da população, de desrespeito aos direitos humanos, né? Então, primeiro, né, essa aproximação semântica de nazismo, né, sendo definido como um movimento de esquerda do Ernesto Araújo. O Bolsonaro ainda faz um outro deslizamento, né, para o socialismo, então uma outra ainda é acrescentado aí, né, é, o socialismo dentro dessa hiperonímia, né, desse hiperônimo, né, esquerda, e vem o Hamilton Mourão inserindo mais um conceito aí, que é o comunismo de esquerda, né. E aí ele ressignifica ainda, né, de esquerda de direita, né, e o comunismo dentro do sentido de esquerda, né, como uma visão totalitária, como algo, né, definindo como uma visão totalitária, de controle total da população, de desrespeito aos direitos humanos. Então a gente vai vendo uma construção de uma significação, né, é, dentro de um certo, digamos aí, né, posicionamento, de uma certa posição, né. Depois, outro recorte que eu fiz foi dessa fala do presidente mais atual, mais recente, né, de junho, né, em que o presidente Lula diz que ser chamado de comunista é motivo de orgulho, né? Então essa aí é a manchete, e aí a fala dele, né? Vocês sabem quantas vezes nós somos acusados? Vocês sabem quanta difamação e quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul? Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil, nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas, eles nos acusam de comunistas, como se nós ficássemos ofendidos com isso. Então, aqui é bem interessante essa fala do Lula, porque ele vai aludindo, ele vai trazendo, né, outros lugares de dizer, né, e para desconstruir, ao mesmo tempo reconstruir, né, um sentido para comunista. Então a gente vê aí esse conflito, né, entre os sentidos se constituindo em posições diferentes, né. Então vai se diferenciando aí, né. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista,
Nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha muitas vezes, e muitas vezes nós sabemos que merecemos isso. Prossegue. E por fim, a última parte também, né, o último recorte que eu fiz nessa sondagem preliminar foi quando o Hamilton Mourão, ele diz, né, ele põe nas redes sociais dele, eles que venham, não passarão, né, que foi justamente logo após as eleições, né, na vitória do Lula, e aí teve o Hamilton Mourão já tinha sido eleito senador, já não era mais, mas ainda estava como vice-presidente, e era o aniversário da intentona comunista, né? E ele diz isso, né? Ele posta isso nas redes sociais. Eles que venham não passarão. E aí eu peguei justamente esse recorte da Jovem Pan, que é no Facebook, né? Essa página da Jovem Pan no Facebook. E aí é interessante que a gente consegue ver os comentários, né? Dessa fala do Bolsonaro, para ver então como isso é, foi se movimentando esse sentido aí, né? Eles quem, né? Não passará para onde, né? Não irão para onde, né? Não passarão para onde, né? Então, é, e aí as pessoas foram comentando, né? Muito interessante. Avante, nação brasileira, selva, né? E aí eu tentei ir grifando, mas eu não consigo muito, vocês me perdoem, tá tudo meio bagunçado aí, né? Não tenho muita coordenação com o mouse. Mas aí, olha lá, SOS Forças Armadas, livrem o Brasil dessa esquerda corrupta, mentirosa, criminosa, sabotadora. E por aí vai, né? E aí, outra coisa que eu grifei foi, eles querem, de qualquer maneira, pôr ditadura no Brasil, porque quem são eles, né? Então, vai se construindo aí, então, que este mal nunca chega ao Brasil, que mal é este, né? E aí, finalmente, aparece a palavra comunismo, né? O que resolve para implantar o comunismo é o que está vindo pelo judiciário. Comunista? Quem é neste país? Quem tem segurança reforçada? Dá o golpe contra a democracia à direita. Quem está ameaçando a democracia à direita, né? Então, aí retomando, já passei, Lu? Você me fala, tá? Me dá uma. Tem 4 minutos. Tá. É, aqui no Brasil, o comunismo não tem chance. E aí a gente vai vendo, né, o movimento de comunismo se movimentando também é, dentro uma certa discursividade. Na medida em que vai sendo reescrito, né, a gente percebe que o sentido vai se construindo também de uma maneira muito específica, né? Então eu ainda não analisei, né? É um primeiro olhar sobre esse material. É, eu percebo que tem essa rememoração aí, né, dessa ameaça, entre aspas, comunista. Bom, entre aspas, não, uma ameaça mesmo, que ameaçou um governo, né, ditatorial. Isso é trazido para esses acontecimentos, para produzir a significação, e muitas vezes isso é trazido meio que anacronicamente, né? Me parece. Tem uma sobreposição de coisas aí, de um já dito que é trazido, sem haver e posto para ressignificar o que está acontecendo, sem haver uma atualização nesse presente desses acontecimentos, né? Então, agora eu quero continuar olhando mais material, né? Encontrar mais coisas, mas acho que já deu uma boa ideia aí desse conflito, né? De sentidos, dessa polissemia toda aí, dessa opacidade, né? Que está circulando para esse conceito que é o comunismo. Tá bom, pessoal? Então, acho que é isso. Obrigada. E desculpem, eu me confundi mesmo com o horário. Obrigada, Ana. Obrigada, Carolina, pela apresentação. Então, eu vou abrir para perguntas aqui dos presentes, se alguém no chat também, se a Ana puder conferir, se tiver alguma pergunta no chat, a gente coloca aqui também. Ou comentário, ou observação, né? Tudo bem-vindo. Acho que os dois trabalhos de alguma forma dialogam,
algumas questões, né, do material de análise, tudo. Alguém? Enquanto as pessoas se movimentam aí, tem alguém que vai falar? Perguntamos. Ô, Lu, então só te ligo isso. Bom, gente, muito obrigada, Vanusa, Carol, pelas falas de vocês. Quando eu estava organizando a programação, fiquei tentando ver o que ia também, de alguma forma, articulado, eu acho que está dando certo, né? As mesas. Porque uma coisa é o título, outra coisa é o que vocês vão falar, né? Mas eu achei que ficou bem legal essa dupla, né, para essa primeira mesa. Então, e o modo como cada uma de vocês foi olhar para a questão do cotidiano de maneira específica, né? Então, no caso da Vanusa, a partir dessa questão, né, da distinção entre o discurso ordinário e o discurso especializado, né? E aí, enquanto você estava falando, eu sei que eu vou só comentar, como sempre, eu não sei se vai chegar, eu vou chegar a fazer uma pergunta, tá? Mas aí, Manu, enquanto você foi falando, eu fiquei me perguntando o seguinte, se o que você está chamando de discurso ordinário e discurso especializado, talvez possa ser pensado em outros termos, pensando a posição do sujeito no discurso, e não o discurso necessariamente. Porque um discurso especializado, ele pode ser um discurso que vai fazer frente ao racismo. Não necessariamente é o discurso do jornalista, que é aquele que vai reproduzir algum preconceito, ou de alguma notícia, ou o algoritmo mesmo, que realmente vai, né, reproduzir preconceitos que circulam na sociedade como um todo, seja nos discursos especializados, seja nos discursos ordinários, né? Então, fica um pouco uma proposta para você pensar nisso, porque acho que seria uma maneira de mostrar mesmo essa contradição que funciona em qualquer discurso, né? Em qualquer discurso. E é algo que eu também venho tentando fazer, né? Mostrar como que, qualquer que seja o discurso, qualquer que seja, que é um discurso de uma instituição do saber, se é um discurso que a gente está sendo produzido ali no boteco, em qualquer lugar, é possível reproduzir preconceitos terríveis. Na universidade, a gente sabe agora, né, o quanto que, por exemplo, né, os alunos indígenas que estão entrando na universidade cada vez mais, que estão fazendo a gente olhar para o modo como a gente produz conhecimento e como a gente vive na universidade, que a gente precisa mudar. Não é evidente, né? É um exemplo, depois não sei se vocês quiserem comentar, né, sobre isso, e eu fiquei pensando nisso, né? Aí uma outra coisa, essa é uma outra sugestão, como você está pensando nessa questão do discurso digital e da relação que você aponta lá com a Mariana Tavô e outros autores, vão mostrar justamente, né, os efeitos que o digital faz sobre o sujeito e o que o sujeito também interfere, né? Porque isso que está ali no algoritmo não se produz sozinho, né? Então, eu sugiro para todos, sempre sugiro, né? O livro do Silvio Hu, que é desculpa, a Filosofia da Linguagem, em que ele vai falar da terceira revolução tecnolinguística, que é da mecanização da linguagem pela informática. É claro que esse texto, esse livro, é de 88. Então, e tem muitas coisas mais atuais agora, né? Muitas perguntas que a gente faz do 88. 98, você leu 88? Leu 88? Ah, desculpa. A tradução é de 98. Em original, agora eu não precisaria ver, né? Então, tem um tempo, mas acho que a reflexão dele também pode contribuir para essa reflexão sobre porque no caso dele, quando ele fala das três revoluções tecnolinguísticas,
ele vai apontar para o impacto que essas revoluções tiveram na sociedade. O que não significa que a gente viva um robozinho igual os algoritmos, mas que esse impacto existe de maneira específica, né, cada revolução. Então, acho que pode ser interessante, né? E aí, dentro da história das ideias linguísticas, bom, mas, claro, sugestão. E aí, para Carol, então, pensando, né, a enunciação de conceitos no senso comum, uma questão de sentido e de sujeito, né? E você toma justamente a palavra comunista, porque eu acho que esse seu exemplo é interessante, porque ele vai apontar para um viés dos discursos ordinários, que é justamente esse, que é o viés reacionário, né? Não é aquela coisa da resistência, é o discurso da dominação, que está extraindo no cotidiano de uma maneira, né, assombrosa, como esse neofascismo, que a gente chama, e aí vem todo esse jogo nesses discursos que vão apagando o sentido do que é comunismo para transformar em outra coisa, né? Isso vai sendo reproduzido em vários lugares, né? Então, a gente, em qualquer conversa, se tem alguém que votou no outro lá, depois, vai reproduzir esse discurso, muito possivelmente. E isso me faz lembrar do primeiro evento do Colibri, em que era essa minha tentativa de falar da relação entre dominação e resistência como uma relação contraditória, né? E não colocar de um lado, né, o institucional, que seria o mal, e do outro o cotidiano, que seria o bem. Não era esta. E, na verdade, a gente às vezes cai nisso. E no seu trabalho, eu já noto mesmo que o cotidiano não é o lugar da resistência necessariamente, né? Então, acho que isso é muito importante, você ter escolhido essa noção para ver como ela acaba circulando de diversas maneiras, né? No cotidiano. Então, eu achei bem interessante, né? A entrada de uma e de outra e como que a gente pode conversar, né? A partir dos trabalhos das contribuições de cada uma. É isso também, não fiz nenhuma pergunta, né? Variado, só comentário. Não sei se alguém quer comentar, mais alguém, Lu? Oi, eu quero comentar, mas tem durante rapidinho, né, para a gente passar. Para a Vanusa, né, a gente está aqui trabalhando junto, mas a gente ainda entrou pouco no trabalho, então é bom que a gente coloque isso aqui, né, Vanusa? Eu queria pedir para a Vanusa falar um pouquinho mais, né, dessa coisa que ela trouxe com destaque no começo, né, o Peixê, que o Fernando desertou, como é que você entende essa entrada do desertor naquele momento, né, escrita do Peixê, se eu puder falar um pouquinho mais sobre isso. E esse é um ponto importante, acho que a Ana colocou, né, claro, sempre a gente vai olhar e definir esse funcionamento das posições surgindo. Uma inquietação que a Vanessa trouxe era justamente, eu acho que olhar a escrita do discurso ordinário, extraordinária, como um ponto, não sei se de resistência, mas de abalos sísmicos possíveis, né? E aí, não sei para que direção, né? Tem que ver. Mas talvez isso precise estar mais assinalado. Inclusive, uma questão que no começo, né? Ela falava em discurso oficial, discurso ordinário. A gente não é bem oficial, aí achou lá no seu trabalho você falando dos especializados, né? Mas acho fundamental essa pontuação, né? De não projetar uma certa dicotomia que seria isso, né? Então, o oficial é uma coisa, já de antemão, e o ordinário é outra. Por outro lado, também não podemos deixar de lado que as coisas sempre se dão a partir de relação de força. Então, acho que quando ela está falando do racismo, né? E aí o que fica no oficial ou no especializado é uma espécie de reprodução do racismo estrutural, né? Que a gente tem que levar as últimas consequências do que é o racismo estrutural, mas que também
tem a sua, como que eu posso dizer? Ele é mobilizado também no ordinário, né? Então, inclusive, quando, aí pegando o trabalho da Carol, né? Quando começa, principalmente no Brasil, a ascensão de uma extrema-direita, a gente fala o perigo é o guardinha da esquina, usando essa figura, né? Eu falo, o perigo é o guardinha da esquina, porque é aquele que está, inclusive, reproduzindo, agenciando também, de algum modo, no cotidiano, a força do que é o ódio enquanto prática de relação social e etc. Né? Então, é muito interessante, viu, Carol? Gostei muito de te ouvir, essa disputa pelos sentidos, né? O esgarçamento dos sentidos, pensando aí no campo semântico da palavra comunista, até o Lindon é comunista, gente. Coisa tão um pouco complicada, né? Então, muito bom. Acho que pode contribuir aí com o pessoal que vem pensando isso na AD também, trazer junto aí a história das ideias, a questão do cotidiano também. Acho que os dois trabalhos aí têm muitas contribuições. Só que, enfim, que eu já, por exemplo, eu falo, eu acho muito legal a questão da entrada da Pavô no sentido de pensar a técnica. Eu gosto muito do trabalho dela, porque ela leva em conta essa coisa da técnica interferindo. Então, sim, tem o sujeito, mas se a gente não olhar esse funcionamento da máquina, né, tem um trabalho de mestrado feito no IEL interessantíssimo, que fala da formação algorítmica, Ragut, acho que e a gente vai começar a ler também, porque acho que tem alguma coisa aí acontecendo, né, que acho não, tem, né, que a gente pode também tomar como uma questão nossa. E o trabalho do Guilherme Adorno também. Acho que tem algum. Alguém vai falar? Alguém vai perguntar? Ah, gente, se eu cair a internet aqui, tá vindo um tempão aqui, tem uns trovões, se eu sumir é porque agora foi mesmo a internet que falhou. Eu achei bem interessante, na verdade, nessa linha de explicação, e eu fiquei perguntando aqui, em que linha do discurso os povos indígenas estão, na verdade, né? Porque quando se debate, muitas vezes, do ponto de vista ideológico, e matizando, esquerda, direita, fascismo, socialismo, comunismo, muitas das vezes nos englobam em certos conceitos muito estigmatizantes, do tipo, está falando de redes sociais, eu vejo muitas redes sociais dos parentes de indígenas influenciadores, muito da onde falam muito preconceituoso, do tipo, vão trabalhar em instituições, vocês são sujos, vocês são sustentados pelo Estado, né? A FUNAI da Bolsa FUNAI, não sei, e assim por diante. E, na verdade, queria lembrar que você é especialista nesse tema também, não sei se você pode me explicar uma dúvida, na verdade. Em que ponto a academia enxerga onde os indígenas estão inseridos no discurso da sociedade ocidental, assim, do ponto de vista acadêmico, né? Eu não entendi, desculpa, de como é que a academia enxerga o quê? Vocês estão, de que forma a academia enxerga os povos indígenas nessa linha, sabe? Não, é porque muitas das vezes nos encaixam, não, ou é direita, ou é esquerda, ou é comunismo, ou socialismo, ou é fascismo. Né? Tem toda essa linha de ideologia, na verdade. Mas só que quando vão falar sobre os povos indígenas, geralmente as pessoas estão já puxam para o lado mais ocidental, entendeu? E não perguntam da gente o que somos, na verdade, como acadêmico, ou como sistema, ou como meio de discurso, ou análise de discurso, assim por diante. Porque, na verdade, é uma dúvida, porque sempre tem essa pergunta, né? Onde que eu estou me encaixando nesse discurso? O que é que somos, na verdade, né? Porque muitas das vezes a gente é estigmatizado e um dogma em cima da gente, né? Então, não sei se eu quis compreender, na verdade. Na verdade, tô com dificuldade para entender, o som não fica muito bom para mim. Mas Ah, você poderia falar, Lu, se for então, assim, não sei se eu entendi muito bem, como é que a academia ela enxerga essa classificação toda de direita, esquerda, é isso?
os povos indígenas, tipo, o que ela está vendo sobre os povos indígenas aí? Cara, Como é que ela está vendo? o que vocês veem, na verdade, como especialistas, o que vocês veem para os povos indígenas? Eu estou falando mais do tipo de conceito social, sei lá, não sei. Só um minutinho, é porque eu acho que tem a ver com o som também, não é nem a questão do som. Aqui você ouve melhor, né, Aí eu Carol? ouço melhor, é. Esse microfone eu ouço melhor. Se ele Pelo puder falar nesse microfone aí, eu agradeço. se ele quiser vir aqui, mas ele está perguntando, a gente fica falando assim, tem esquerda, direita, extrema-direita, fascismo, onde, do ponto de vista discursivo, a gente entende, coloca, por exemplo, enxerga os povos indígenas no Brasil, Ah, entendeu? mas Aí aí a é gente uma não classifica, né? Essa que é a questão. Acho que essa classificação é uma tentativa de colocar em caixinhas do mundo, de querer um mundo logicamente estabilizado, como nos fala o Peixe. A gente não está muito preocupado com esse tipo de classificação. Quem é que perguntou? o seguinte, acho que a gente pode, Carol, segura um pouquinho aí. Tá, tá. Vou segurar. E aí, acho que quem está aqui quiser comentar, eu gostaria de comentar um pouco o que o Naldo falou, e aí a gente pode encaminhar assim, pode ser? Pode. Mais alguma pergunta, Naldo? Era Não, é isso. só isso, na verdade. Saber onde estão encaixando nós num sistema tão grande, como você disse, tão complicado também. Né? Sim. Então, Boa tarde, tudo bem? Bom, excelente temas, muito interessantes. E, bom, dá pra ver que parece que estão, o que dizem temas relacionados com essa coisa do advento da internet são sempre temas de conta, né? Que a vida é complicado lidar com isso. Mas na primeira apresentação, queria saber se eu consegui formular corretamente sobre o discurso ordinário, como eles vão influenciar os discursos validados, como você coloca, né? Pode ser muito depois, mas, assim como eu estava falando, esses discursos ordinários, não sei se tem como quantificar também, eles são majoritariamente pessoas brancas e eles pervertem nas redes sociais, porque a gente tem, surgiu essa questão do ódio, as pessoas são muito mais adeptas a lançarem discursos de ódio e comentários temas mais, acho que tem, não tem essa questão de impunidade na internet. Como isso, como que isso, tipo, se, é, se isso tem, eu fico pensando, né? A maioria das vezes na internet são essas pessoas que você acaba encontrando fazendo esse tipo de discurso, como foi citado lá nos comentários, Facebook e tudo mais. E sendo esse tipo de pessoas, a maioria brancas, e as outras, e a gente não sabe, pelo menos se espera que o que as pessoas que fazem uso da internet não são, tem como quantificar, são pegando de grupos, assim, eu suponho que o grupo às vezes, de pessoas negras, ou pessoas indígenas, pardas, não se tem esse tipo de ataque que se tem ultimamente esse discurso de ódio. Como é que isso poderia influenciar essa questão desse discurso de ódio dessas pessoas, que elas reverberam para esses meios de comunicações, e como é que poderia se contrapor isso, entende? É mais ou menos isso. Porque a minha questão para ser mais simples, é isso. Na grande maioria são essas pessoas, e as pessoas, às vezes, negras, indígenas, às vezes, não é que não têm acesso, às vezes eles não têm uma força muito grande na questão da internet, entendeu? Seja talvez por conta de como são formulados a política. Hoje a gente tem tudo para saber realmente como são feitos e na verdade, isso tem que ser exposto mais para saber como é que eles são produzidos. A gente sabe que são pessoas que fazem eles, que viés essas pessoas têm, né? Quando fez, né? É mais ou menos isso. Tudo ficou muito, né? Obrigado. Mais alguém? Mais seu nome?
eu vou comentar também, mas eu vou primeiro passar para a Vanusa, depois para a Carolina, e aí eu gostaria de comentar um pouco a pergunta do Mauro também, tá bom? No final, Eu gostaria de agradecer as preocupações da professora Ana, que eu tenho buscado muitas orientações do seu trabalho, do grupo, então, realmente, é uma grande contribuição para o nosso trabalho. É, eu não pensei tanto em trazer o discurso especializado como local da acusação, de reverberar o racismo. Na verdade, o que eu quero evidenciar mais é o discurso ordinário entrando nesses espaços mais especializados. Talvez a gente, né, tenha que fazer algumas alterações, talvez não, é muito provável que sim, mas o meu objetivo maior é pensar o discurso ordinário ocupando esse espaço de discurso especializado, de discurso de autoridade. E aí, então, o Diogo pergunta que força é essa? E, assim, quando eu falo, você não é o primeiro que pergunta, porque a gente vê a rede social mais como o lugar mal, tipo, é lá que tem preconceito, é lá que tem bullying, é lá que é terra sem lei, mas eu quero ver também esse outro lado, que é o lado que, tipo, fez o Twitter mudar um algoritmo. Então, não é uma... Eu tive uma outra pergunta do Gabriel, que eu não sei se ele está online, aí ele falou, você está tratando desconstrução do racismo. Por que você não trata reestruturação? Tipo, já que tem uma estrutura, então você não acha que vai mudar essa estrutura? E eu ainda não acho que esse discurso ordinário seja capaz de mudar uma estrutura. Por isso que eu entendo a sua dúvida. Mas eu acredito que ele seja capaz de estremecer, que de algum modo ele está chegando em espaços mais especializados. Então, de algum modo, ele está mexendo nessa estrutura, não a ponto de mudar, mas a ponto de fazer ali aparecer essas questões de preconceito, de racismo. E sobre o que a professora Luciana falou, do Peixe citando Sertor, quando eu vi essa citação, eu achei extraordinária, porque o Peixe ele não está só preocupado ali com os grandes textos, né? Muita gente coloca ele como o Peixe como analista dos textos políticos, né? Dos manifestos, mas não é só isso, ele está também olhando para o discurso do sujeito ali, do ordinário do sentido. Foi um pouco disso que eu quis ressaltar ao trazer o Peixe citando o Sertor, porque eles compartilham dessa mesma preocupação, que é o ordinário do sentido, por onde eu estou aí me aventurando também. obrigada, Vanusa. Carolina, passo para você comentar, responder. Desculpa que aquela hora eu quis responder porque eu não estava conseguindo entender muito bem a questão. Eu falei, deixa eu já falar. Mas eu queria agradecer aos comentários, as perguntas. Ana Cláudia, acho que você pegou bem o ponto em que eu me debati bastante, porque justamente quando eu comecei a pensar esse trabalho, a observar esse funcionamento, eu vi que realmente o que eu estava olhando no cotidiano, no funcionamento do cotidiano, no dia a dia, não era a resistência, era justamente o lugar da dominação, como você disse. Acho que foi muito bom que você ressaltou aí, né, o que você observou. E, assim, outra coisa que eu também me debati justamente foi de fugir dessa dualidade. O lugar institucionalizado, né, o que o dicionário diz, o que o livro de história diz sobre o que é comunismo, e comparar com essas formas como esses sentidos que estão circulando. Mas eu não vou poder, eu vou olhar
não como uma coisa oposta à outra, esse lugar da dualidade, mas como mais um lugar, mais uma posição, né? E como um lugar de onde também esses sentidos partem, derivam, acabam derivando, né? Para outros. E até, assim, observando todo esse funcionamento, o próprio jornalista ele faz isso. Então ele coloca lá o que o Mourão disse, ele coloca o que o Bolsonaro disse, ele coloca o que o chanceler disse nessa ordem, né? É do Mourão para trás. E aí ele vai para o professor de história brasileiro, e ele encerra o texto com uma professora de história dos Estados Unidos, de uma universidade dos Estados Unidos, para fechar com chave de ouro o que que é. Ele não na verdade, para avaliar aqui, dizer que nazismo é de direita ou é de esquerda, né? Como colocou essa classificação toda, essa preocupação toda, é uma bobagem, né? Mas fecha com, veja, ainda dentro do espaço institucionalizado da ciência, ainda tem aquela que é mais, né, hierarquicamente mais importante do que a nossa ciência, que é a fala de uma professora da Universidade dos Estados Unidos, para fechar o texto do jornalista. Então são todas essas coisas que estão, essas posições, esses lugares que estão funcionando aí, e é um ir e vir, né, de sentido aí, que ainda eu vou sistematizar, eu vou olhar. E com relação à questão do. Quem foi que perguntou aí, Luciana? O aluno que perguntou? Naldo e o Diogo também trouxeram Oi? questão. Naldo e o Diogo trouxeram essas O questões. Mauro, né? Então, eu acho que as pessoas tentam ir classificando, né, Mauro? Mas eu acho que não é bem assim. Acho que é muito complexo as relações, os discursos, né? É como eu tenho posto, é uma disputa por sentidos, né? E por ressignificar os sujeitos, a realidade, né? E essa necessidade de classificar, de colocar em caixinhas, é justamente você vai para colocar as pessoas de lados, né? De posições e fazendo os sujeitos se identificarem com é, com certas posições, né? Enfim, uma forma de dominar, de dominação também, né? Essa coisa da classificação, da dominação pelo sentido, né? Pela nomeação, pelo sentido, né? Você é de direita, então você tem que pensar assim, assim, assado. Você tem que dizer que o comunismo é uma coisa ruim, uma ditadura. Se você é de esquerda, não, pera lá. Então, se você é de esquerda, você tem que entender o comunismo assim, assim, assado, né? Então, são formas também de dominação pelo conhecimento, né? Partilhando a realidade, né? Como diria o Rancière também, você está aí, né? Partilhando o sensível, né? De uma certa maneira, né? Não sei se eu estou me fazendo muito clara, são divagações aqui. Mas, enfim, são essas questões que eu queria comentar. E para Vanusa, e Vanusa, assim, o que eu tenho observado, assim, dos meus alunos que estão estudando corpora de internet, e eu mesma, quando eu olho, você tem ali um funcionamento muito específico na internet, com vocabulário próprio, com metáforas próprias, com todo um funcionamento linguístico ali, né, do sistema linguístico mesmo, funcionando especificamente da internet, e me parece que isso também é uma forma de interferir, de produzir racismo e também de combater esse racismo pela linguagem. Não sei se você concorda com isso, se você tem observado isso. E eu estudo preconceito, então para mim é muito enunciativo isso, né? Ao mesmo tempo que o sentido preconceituoso se constitui numa enunciação, ele também se dissipa, né? Claro que tem a historicidade e o memorável, né, do meu ponto de vista, que acaba, né, que fica ali guardadinho, mas tem efeitos de sentido que são mesmo da enunciação, né? E depois a pessoa sempre pode dizer, não, mas eu não quis ser racista e tal, foi daquele acontecimento enunciativo, né? Enfim, me parece um pouco um problema, o preconceito, um problema enunciativo também, né? Mas é isso, gente. Obrigada, Carolina. Antes de encerrar, só um comentário breve para o Naldo, a Carolina incluiu o Mauro Naldo, né?
Eu também não sei se eu entendi bem, mas olha, eu acho que você colocar assim me fez pensar. Nós estamos falando o tempo todo de categorias e significações muito ocidentais, muito eurocêntricas, de direita, esquerda e tal, e os povos indígenas, né? Do ponto de vista do que a gente faz, do trabalho que a gente faz. Eu estou iniciando mesmo, né, nesse trabalho, porque eu tenho, estou fazendo orientação, né, com a minha indígena no UFSCar, que é um trabalho muito bonito. Eu acho que a gente parte de um apagamento histórico violentíssimo, né? Então, assim, tem um apagamento histórico que gera um desconhecimento, inclusive, das cosmologias, ou cosmogonias que vão determinar os saberes, né, indígenas, científicos, tecnológicos e tudo mais. E esses apagamentos, eles funcionam, né, na exclusão. Então, eu acho assim, a gente está num momento muito importante da presença na universidade dos indígenas, né? Eu mesma fiz graduação e não tinha ainda, né, Carolina? E eu acho que a gente tem que avançar muito. E se esse evento está aqui discutindo, né, a construção cotidiana do saber na universidade, a gente tem que olhar para isso, o que é o saber produzido no Brasil pelos diferentes povos e constituindo o que é o Brasil, né? Então é isso, é um desafio para nós e nós temos que encarar, né? Fazer. É isso, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então a gente vai fazer um breve intervalo, um café com bolinho e voltamos para a última mesa e na sequência a apresentação do Carici.